Você conhece o protocolo Via Verde para a migração laboral? Pois bem, o governo português assinou um protocolo junto com algumas associações e alguns empresários, que seria tal Via Verde para a migração laboral. Começou a entrar em vigor no dia 15, já temos uma semana, e esse protocolo já teve alguns avanços. Na verdade, esse acordo foi assinado no dia 1º de abril, mas realmente entrou em vigor no dia 15. E o que seria esse protocolo para a migração laboral e como isso pode te ajudar a vir morar em Portugal? Pois bem, acontece que o governo resolveu inverter a ordem das coisas. Agora são as empresas que podem iniciar o processo de visto dos seus funcionários. Pois bem, esse protocolo assinado no dia 1º de abril, que entrou em vigor no dia 15, visa com que as empresas que sejam signatárias do tal Acordo Via Verde possam iniciar o processo de regularização dos seus funcionários que ainda estão no exterior. Para justificar esse regime é justamente a escassez significativa de mão de obra. E nós já falamos sobre isso aqui no canal muitas e muitas vezes, a escassez de mão de obra em certos setores aqui em Portugal. E as empresas haviam se reclamado disso, haviam apresentado as suas queixas ao governo português que o processo de autorização de residência para trabalho leva muito tempo. Existem consulados em alguns países que levam até 200 dias para aprovar um visto de trabalho. E para a empresa não tem interesse, ela precisa daquele funcionário o mais rápido possível aqui em Portugal, o mais rápido possível a trabalhar. Então esse protocolo visa acelerar esse procedimento. E o que o governo promete é que uma vez, depois que a empresa tenha enviado toda a documentação do profissional, a aprovação virá em até 20 dias. Ou seja, participou desse acordo a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, a Agência para Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, que sucedeu ao CEF, o Instituto do Emprego e Formação Profissional do IFP e a Unidade de Coordenação e Fronteiras Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna, que é o CFSSI. Ou seja, no setor privado, quem assinou o protocolo? A Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Confederação dos Agricultores de Portugal e a Confederação do Turismo de Portugal. Como vai funcionar então essa Via Verde? Seria um procedimento mais célere, mais eficiente, mais seguro, que vai recrutar diretamente nos países de origem dos trabalhadores. Então, se houver um recrutamento no Brasil, se houver um recrutamento em Angola ou em qualquer outro país, a empresa fará esse recrutamento, não sei se online ou com algum profissional destacado, isto vai ser de acordo com cada empresa. O profissional, uma vez aprovado e contratado por esta empresa, a empresa inicia aqui de Portugal toda a formalidade e adianta o processo relativo ao visto. Então, as etapas são submissão pela empresa. Uma vez que a empresa tiver toda a documentação do funcionário, submeter o pedido pela entidade empregadora na Direção-Geral de Assuntos Consulares. Depois, há um encaminhamento para o posto consular. A Direção-Geral de Assuntos Consulares vai analisar essa documentação e vai encaminhar para o posto consular da área onde está o trabalhador. Vai ser realizada a análise da documentação e emissão do parecer da AIMA e da Unidade de Controle de Fronteiras, e a decisão consular terá que sair em 20 dias úteis. E aqui vem a grande questão. Será então possível um visto consular ser aprovado em 20 dias úteis a partir do atendimento? Ou seja, chegar essa documentação no consulado, o consulado receber, atender, recolher os dados biométricos do candidato, o passaporte e proceder ali em 20 dias úteis com a emissão do visto. É um desafio, ainda mais levando em consideração a situação de muitos consulados, mas só nos resta aguardar para ver se isto efetivamente vai funcionar. Agora, os requisitos legais para que esses trabalhadores possam ser contratados. Qual a documentação exigida para esses trabalhadores? Passaporte válido, ter um número de identificação fiscal aqui em Portugal, que pode ser obtido mesmo você estando no exterior, um número de identificação da Segurança Social, que pode ser atribuído e solicitado pela própria entidade empregadora, um contrato de trabalho válido, ou seja, para esse tipo de visto, procedimento Via Verde, não será aceito o contrato de promessa. O governo exige que seja realizado um contrato de trabalho. Não será aceito um contrato de promessa de trabalho. E, claro, um seguro-saúde válido ou seguro de viagem, lembrando que o Brasil tem um acordo com o governo português, o SUS e o Sistema Nacional de Saúde de Portugal, há um acordo que nós chamamos seguro PB4,
que é aceito nessas condições. Outros países vão ter que contratar um seguro particular. E as empresas se comprometem em quê? Garantir contrato de trabalho legal e registrado, disponibilizar um alojamento digno com as necessidades tanto do trabalhador quanto dos seus familiares, proporcionar formação profissional e assegurar aulas de língua portuguesa para quem não domina o idioma da língua portuguesa. Então, o que se quer, o que o governo quer das empresas é um compromisso com a inclusão desse trabalhador na cultura e no dia a dia de Portugal, seja com contrato de trabalho válido, com alojamento, formação profissional e o ensino da língua portuguesa. A questão que mais pesa nesse protocolo Via Verde são os critérios para as empresas aderirem ao regime. E não são todas as empresas. Ela tem que ter um faturamento ou uma associação ou uma confederação. Sendo uma associação, tem que ter pelo menos 30 associados, 30 empresas associadas. E o volume dessa associação de negócios tem que ser superior a 200 milhões de euros anuais. Então, estamos falando aqui de grandes construtoras, grandes empresas, grandes hotéis. Se for uma empresa, sem ser por uma associação, mas de forma individual, a empresa terá que ter diretamente 150 ou mais trabalhadores e um volume de negócios igual ou superior a 20 milhões de euros anuais. E ter, claro, toda a situação na segurança social e autoridade tributária tem que estar, não pode haver dívidas, tem que estar tudo conforme. Então, são critérios que, na minha opinião, são critérios elevados, o que acaba por filtrar muitas empresas. Aqui percebo que nesse protocolo Via Verde só virão grandes empresas ou associações com muitas empresas, grupos econômicos ou associações empresariais com mais de 30 associados. Então, não estamos falando aqui de qualquer empregador. São empregadores que têm estrutura, que têm um rendimento anual superior a 20 milhões ou complementem ali, façam parte de uma associação empresarial com um rendimento superior a 200 milhões de euros anuais ou que tenha pelo menos 30 associados. E as responsabilidades aqui, no caso de incumprimento, a empresa que aderir à Via Verde vai ser fiscalizada se está realmente a fornecer um alojamento adequado, uma apresentação dos documentos, se ter a formação profissional com os seus trabalhadores, se os trabalhadores se não dominam a língua portuguesa, se estão ali inscritos numa escola que ensine a língua portuguesa. A AIMA vai fazer essa fiscalização e a empresa pode ser suspensa ou retirada desse protocolo da Via Verde. Foi uma forma que o governo português encontrou de tentar resolver a escassez de mão de obra em alguns setores, mas, na minha opinião, os requisitos para as empresas participarem desse protocolo Via Verde são elevados, 200 milhões de euros anuais ou 20 milhões de euros anuais de faturamento para uma empresa, talvez só vai resolver, na verdade, o problema de grandes empresas ou grandes associações. As pequenas fábricas, pequenas construtoras ou pequenas empresas que precisam de mão de obra não estão a conseguir em Portugal e têm que buscar no estrangeiro, dificilmente vão conseguir se encaixar nesse protocolo Via Verde. Essas são algumas das dificuldades que eu aponto. Espero muito que o programa dê certo e que venha resolver o problema da mão de obra, da escassez da mão de obra em alguns setores aqui em Portugal. Mas se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, deixe nos comentários que em breve eu vou responder a todos. E obrigado.